Tá tudo certo? Na última aula, nós vimos sobre tipologia textual, que foi uma introdução sobre o que são os textos, as formas, né, de enunciar, as formas que nós temos de escrever, as formas que nós temos de colocar no nosso pensamento aquilo que precisa ser escrito de alguma forma. E hoje nós vamos aprofundar na dissertação argumentativa, que é um tipo de texto muito cobrado aí pelos concursos públicos. Até falei isso para vocês, pelos processos seletivos de forma geral. O Enem cobra dissertação argumentativa, a UFT, né, que é aqui na nossa região, em Araguaína, também cobra dissertação argumentativa, portanto nós vamos focar nisso. Hoje nós vamos dar um apanhado geral, falar muito das características da dissertação argumentativa, que é a forma, as características que precisam estar na sua dissertação, e posteriormente, vamos falar especificamente de cada parte da estrutura da dissertação argumentativa. Vamos falar especificamente dos tipos de introdução, dos tipos de desenvolvimento e da conclusão, correto? Então vamos lá? Vamos começar a aula. Enquanto eu organizo aqui rapidinho, vá nas redes sociais, siga a gente, compartilha, certo? Nós precisamos de vocês aí para atingir mais pessoas. Vamos lá, pessoal, então, seja bem-vindo, bem-vinda você que já está aí. Então vamos começar. Nós estamos aqui no aula ao vivo, online, de redação, falando sobre dissertação argumentativa. Nós vamos dar um apanhado geral sobre o que é dissertação argumentativa novamente, tudo bem? A dissertação argumentativa, ela é o quê? Uma enunciação, né, uma descrição de não de fatos, mas de falar sobre algo, né? E tem uma estrutura própria, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. E nós precisamos o quê? Mostrar o nosso posicionamento na dissertação argumentativa. Enquanto dissertar é falar sobre algo de forma geral, a dissertação argumentativa, ela precisa que você dê o seu ponto de vista. Ela precisa que você explique ali o que você acha do tema. Como eu disse na outra aula, a pessoa que lê, o avaliador, o corretor, quem está lendo ali, ele quer saber a sua opinião. Então você coloca na sua cabeça que alguém quer saber o que você pensa, né? E aí quando você for escrever uma dissertação argumentativa, você não vai só escrever sobre algo, né? Sobre alguma coisa, mas você também vai colocar o seu posicionamento. E aí eu trouxe algumas coisas aqui para vocês de dicas, né? Mas como, professora, eu posso me posicionar? Como eu acho esse meu posicionamento? Que muitas vezes não está claro a depender do tema. Vamos lá. Vamos supor que o tema da redação seja intolerância religiosa. O que você vai fazer para achar esse tema, né? Para achar o seu posicionamento em relação a esse tema? Você vai fazer uma pergunta para o tema. Existe intolerância religiosa? Interrogação. De que forma se dá a intolerância religiosa? Dica valiosa, hein, gente? De que forma se dá a intolerância religiosa? Você vai responder. A sua resposta, por exemplo, eu acho que tem, né, que existem formas de intolerância religiosa, né, principalmente com as religiões africanas, etc. e tal. E aí você vai discorrer ali com argumentos a respeito da intolerância religiosa, porque você acredita que tem. Mas se você acredita que não tem, aí você vai responder, né, a pergunta, né, a intolerância religiosa não existe, porque isso vai colocar argumentos plausíveis, né? Eu não estou falando para você colocar na sua redação sim ou não. Existe sim? Existe, por que isso? Não, você vai responder ali, dizer que a intolerância religiosa ocorre por causa disso. E aí você está dizendo que existe, porque você diz a intolerância religiosa ocorre por meio disso, disso e disso. Ali você já se posicionou, tá entendendo? Agora, não existe. A intolerância religiosa no Brasil não é percebida, se for a sua opinião, se for o seu posicionamento.
é interessante e é preciso que você se posicione na dissertação argumentativa. Então tem esse esqueminha da pergunta aí para o tema para te ajudar a se posicionar em relação a algum assunto, a algum tema, certo? Então vamos lá. A estrutura da dissertação argumentativa é simples, é introdução, desenvolvimento e conclusão. Professora, isso significa que a minha redação vai ter só 3 parágrafos? Ali no Enem eu vou ter que escrever só 3 parágrafos? Não. A estrutura, né, até que 3 parágrafos esteticamente fica muito ruim, né, gente? Fica 3 blocos de texto que você olha e tá uma bagunça. A estética também conta. Portanto, até já deixo aqui, abro um parênteses, que nós vamos aprender sobre projeto de texto, que é a forma de organizar a sua redação. Daqui uns dias nós vamos aprender sobre isso, correto? Vão falando alguma coisa aí, se estão me escutando, se está tudo certo, estão entendendo o conteúdo, vão comentando aí, compartilha com os amigos que nós estamos falando aqui sobre dissertação, vamos já falar sobre as características e vamos voltar aqui para o conteúdo. Então assim, são 3 partes, mas não significa que você vai escrever 3 blocos de texto. 3 parágrafos. Você pode escrever 2 parágrafos de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, 1 parágrafo de conclusão e tá perfeito. Mas isso precisa ser previamente organizado para que ali no desenrolar do texto você não se atrapalhe e tome um tempo desnecessário da sua redação. Então a gente faz um projeto de texto antes, sabendo quantos parágrafos vão haver e o que eu vou escrever em cada parágrafo, né? Ali faz uns tópicos para depois ir para o texto em si, né? Para a redação e eu faço o texto, correto? Então vamos lá, pessoal. A introdução. O que é a introdução? O próprio nome já diz, é ali que eu vou dar um apanhado geral sobre o assunto. Mas mais do que isso, eu preciso já dizer na introdução o que vai ser dito ali na redação. Então eu já vou dar jogar uma pista para o leitor para dizer o seguinte: olha, o meu posicionamento é esse. E aí, logo em seguida, eu já venho no meu desenvolvimento argumentando porque o meu posicionamento é esse. O que eu estou querendo dizer? Que é necessário que na sua introdução já tenha uma tese. É necessário que haja uma tese na sua introdução. Então, o que é uma tese, professora? A tese é uma opinião, é o seu posicionamento, que foi o exemplo que eu usei da intolerância religiosa, né? Então, o seu posicionamento já tem que estar claro ali na introdução, porque é ali que o seu leitor, ele já vai perceber sobre o que você vai falar. E aí, em seguida, vem o desenvolvimento para fortalecer a sua tese, porque é no desenvolvimento que você vai dizer o porquê você está certo. Você vai tentar convencer, porque a dissertação argumentativa é para isso. Portanto, na introdução, nós temos o que? Tese. Fecha aqui o parênteses, né, da introdução, fecha aqui o pontinho, introdução, tópico, introdução. Vamos para o próximo tópico, que é o desenvolvimento. O desenvolvimento é o que, galera? É aonde eu vou argumentar, né? Até brinquei com isso na aula passada. Quer dizer que eu vou argumentar e dizer por que eu acredito nisso? Por exemplo, eu acredito que há intolerância religiosa no Brasil. Vou continuar usando esse exemplo, certo? Para não me perder. Eu acredito que há intolerância religiosa no Brasil. Com as religiões, as mais diferentes religiões, acontece alguma coisa. Mas aí eu escrevo lá que eu falei, a intolerância religiosa ocorre porque as pessoas têm preconceito, etc e tal. E aí a pessoa que vai ler, ela vai dizer, mas por que você acredita nisso? E o seu desenvolvimento, a sua argumentação precisa ser eficaz para comprovar que existe sim a intolerância religiosa. Então o que eu vou trazer? Eu vou trazer dados. No ano tal ocorreu fato X e Y que prova que ocorreu, entendeu? Que prova que há intolerância religiosa. Segundo autor fulano, percebe-se que existe sim e tal, como ele disse, afirmou em seu livro tal, né? Conforme bem se vê no filme, no documentário X ou Y, no Brasil a situação da intolerância religiosa é essa. Então, quando você traz
elementos externos que comprovam a sua argumentação, você enriquece e te dá credibilidade. O leitor vai falar, poxa, é verdade, existe a intolerância religiosa, e mesmo que eu não tenha considerado até então, eu vou atrás. Deu uma pausa, mas eu já voltei. Porque ele está ali para saber a sua opinião, mas ele também quer comprovação, quer ter certeza de que realmente você está certo, né? Então vamos lá. No desenvolvimento é necessário que fique claro os argumentos que sustentam a sua opinião. Então, assim, pensamentos, fatos históricos, cuidado com o que você vai citar, se é comprovado, se é um estudo que já foi consagrado, se tem autoridade naquela área. Por exemplo, se eu vou falar de algum fator biológico, é preciso que o autor tenha a pessoa que eu vou citar tenha autoridade naquela área para falar, né? Porque não adianta você inserir uma coisa que não tem nada a ver com a outra, sem nexo, né? E perder ali todo o foco. Outra coisa importante, que nós vamos aprender a fazer as citações e relacionar corretamente a citação com o que você está falando. Porque, por exemplo, eu estou dizendo da importância de você colocar citações externas, né? Estudos externos na sua argumentação para comprovar o que você pensa. Mas veja bem, se você cita algo que não tem nada a ver do que você está falando no momento, vai ficar uma coisa esquisita, né? Vai ficar sem coerência nenhuma. Então é necessário que haja coerência. Você precisa relacionar corretamente com o que você está dizendo. Eu não posso, por exemplo, estou falando que há intolerância religiosa e de repente eu cito alguém que não concorda e que vem numa maré contrária. Mas aí eu recorto uma citação da pessoa ali e jogo no meu texto para, né, lacrar. Só que eu lacro errado, porque não tem nada a ver com o que eu estou dizendo. A pessoa vem de uma maré diferente, não acredita, os estudos dela são diferentes. Então vejam bem, é necessário compreender, estudar e saber mais do que pegar o trecho da citação, saber um pouquinho do autor, do que ele pensa e se ele tem autoridade no assunto para poder citar. Filmes da mesma forma, né? É saber o contexto inteiro do filme, não pegar só trechos, né? Isso é muito importante para que a sua redação não perca a coerência, não perca a lógica e não saia, né, aí fazendo coisas, pegando uma coisa, recortando e jogando ali e vira uma salada que ninguém entende, correto? Vamos lá. E a conclusão é o seguinte, para começar, né, nós chegamos na conclusão. Lemos um texto e chegamos ao fim do texto. Você, como leitor, o que você vê como uma conclusão? Todo mundo que está com preguiça de ler, que não é certo fazer isso, ele vai direto o quê? Na conclusão. Lá na conclusão dá para tirar mais ou menos o que a pessoa está falando em cima. Então o que é necessário? Vamos lá? O que é necessário? Gente, a mania de interagir com o aluno na aula, né? Mas a gente vai aprendendo. Esse é o segundo vídeo, a gente vai aprendendo. A mania de interagir, de perguntar e responder, mas nós vamos aprimorando isso aí. Então, o que tem que ter na conclusão? Um arremate das ideias, né? Você arremata as ideias, você faz uma síntese das ideias, né? E aí você vai dizer assim, resumidamente o que foi discutido e trazer a solução, né? Lembrando que por ter introdução, desenvolvimento e conclusão, a sua redação não é para ter só 3 parágrafos, 3 blocos grandes de texto, mal organizados. Nós vamos falar sobre a necessidade de pontuação correta ainda nessa aula. Então vocês tragam os colegas para ver, né, a necessidade de pontuação correta, a necessidade de pausas nos textos, né, para a estética ficar perfeita, né, e para a objetividade do texto se manter. A necessidade de pausa, correto? A conclusão, pessoal, ela não é simplesmente eu dizer assim, então é preciso que eu resolva esses problemas. Depois eu vou trazer também, vai ter uma aula só sobre conclusão, eu vou trazer formas de você construir a sua conclusão, bem passo a passo, bem mastigadinho, para você construir uma boa conclusão. Mas hoje eu vou dizer o seguinte,
que a conclusão, ela precisa ter uma proposta clara de solução, de uma intervenção. E no Enem, isso vale 200 pontos. Lembrando que a sua proposta de intervenção não pode ferir os direitos humanos e precisa ser clara e precisa ser aplicável. Eu não posso dizer, por exemplo, que a prefeitura hoje contrate 10 helicópteros para vir distribuir álcool em gel, se fosse o caso, né? Tem que ser algo aplicável, algo que seja viável de se realizar, né? De acordo com a estrutura, né, política, se for o caso, a estrutura pública e com a estrutura social. Ela precisa ser aplicável, ela não pode ser algo viajado, né? E quando nós formos ver, eu vou mostrar para vocês os agentes que precisam ser envolvidos nesta conclusão, né? Porque não pode se só atribuir, por exemplo, a responsabilidade ao governo. Não é legal, porque a sociedade é um conjunto, então nós vamos atribuindo papéis ali, né, para os mais diversos atores da sociedade, né, os mais diversos nichos da sociedade. Mas vamos lá, passando para frente. Agora nós chegamos na parte das características. E eu só tenho mais alguns 20 minutos de aula e a gente vai falar bem assim, esmiuçado dessa parte, porque é necessário que vocês entendam e que vocês não fujam dessas características para que a sua dissertação seja facilmente compreensível, que a sua redação facilmente compreendida, para que a sua redação não saia do foco, né? Que ela não vire uma dissertação expositiva, por exemplo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou arrumar um quadro para dar as próximas aulas que eu precisaria agora escrever para mostrar para vocês. Eu falo para os alunos o seguinte, que as características aqui eu chamo de ônico, como se fosse único, mas é com O, é ônico e com 2 Cs. O que significa isso? É que as características são objetividade, né? É preciso haver objetividade na dissertação argumentativa, é preciso que o texto seja escrito pela norma culta, na norma padrão da língua portuguesa, é preciso que haja coesão e é preciso que haja coerência. E vocês já ouviram falar muito disso e hoje nós vamos ver mais um pouquinho sobre o que é cada um desses fatores. O que significa, professora, manter objetividade no texto? O que significa, professora, manter a impessoalidade no texto? O que significa, professora, manter a coesão e a coerência? Nós vamos ver agora aqui. A objetividade, pessoal, é o seguinte, como o próprio nome já diz, é objetivo. É ir direto ao ponto. Significa que além de não ficar de muitos arrodeios para dizer alguma coisa, né, que eu não estou dizendo para você ir direto ao ponto. Intolerância é um fator perigoso, ponto. Percebe-se que isso tem acontecido muito no Brasil, ponto. Não significa isso, que você vai direto ao ponto, até porque o texto precisa ser harmônico. A gente precisa sentir assim que o texto está indo bem, que você começa a ter um conectivo que te leva para o outro argumento, ou para outra frase, para o outro período. E aí ele vai te levando, né, que o conectivo ele tem nós vamos ver isso na coesão, na parte de coesão, ele tem esse poder de deixar o texto harmônico, sabe? De deixar o texto assim fluido. Então não significa que seu objetivo é escrever as frases soltas. Não é isso. Não é isso mesmo, né? Ser objetivo é, por exemplo, preferir a ordem direta da oração, sujeito, verbo e complemento, né? Você vai manter, ele vai direto ao ponto. Por quê, professora? Porque muitas vezes, se você não domina muito bem a organização, fica incompleto. Eu até coloquei, fica incompleto não, fica confuso. E eu até coloquei aqui um exemplo, né, disso para vocês entenderem melhor. Outra coisa de ser objetivo. Ser objetivo é o contrário de ser subjetivo. O que é a subjetividade? Subjetividade é dizer sobre mim, sobre as minhas emoções, sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu sou. E no texto a gente não tem que se colocar dessa forma na dissertação argumentativa. Por mais que seja a sua opinião, o avaliador não sabe quem você é.
E ele não vai compreender os seus sentimentos, as suas emoções ali, porque você pensa, entendeu? Você precisa ser objetivo, colocar a sua opinião, mas se distanciar do texto, certo? Então vamos lá, ao invés de dizer assim, eu penso que isso é necessário, né? Porque lá aconteceu isso na minha casa e tal, não. Você vai colocar argumentos que atinjam a sociedade, que incluam um todo e que te distanciem do texto, né? Então, assim, esses argumentos que te inserem no meio não são legais e não são aceitáveis, assim, certo? Objetividade. Objetividade é o contrário de ser objetivo. Ser objetivo é o contrário de ser subjetivo. É o contrário de levar em conta mais as emoções daquilo que você é. O texto na dissertação argumentativa é mais importante do que o autor em si, né? A sua opinião ali conta muito mais do que você, né? E isso é muito importante a gente entender, porque à medida que você se coloca, você perde a credibilidade, né? Por exemplo, quem é essa pessoa que pensa, onde ela nasceu e tal, ele não tem acesso a isso, mas por que ela pensa isso? De onde ela tirou, né? As vozes da minha cabeça, fonte vozes da minha cabeça não são aceitáveis, né, na dissertação argumentativa. Então, assim, é necessário que você mantenha a objetividade. Não tinha falado dessa hoje ainda, né? Vozes da minha cabeça, que tá rolando muito aí. De onde você tirou tal afirmação? Fonte, vozes da minha cabeça. Surgiu aqui na minha cabeça e eu simplesmente escrevi. Ninguém quer saber disso. As pessoas querem que você comprove, que você diga da onde tirou, mas com dados sólidos e reais, né? Vamos lá. O sentido literal das palavras. Gente, significa que você não vai ficar usando metáforas, a não ser que você as explique, né? Assim, de alguma forma. Mas você não vai colocar uma metáfora num texto objetivo, certo? Assim como também aqueles chavões, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Isso tira a objetividade do texto, tira a sua credibilidade, porque ali, além de querermos o seu argumento, aquilo que você sabe e aquilo que você tem de conhecimento de mundo, né? Ali fica uma coisa completamente subjetiva e tipo assim, conhecimento, né? De onde, né? Da onde você tirou isso? Qual é a fonte? Né? O texto dissertativo, ele se aproxima muito do texto científico, né? Ele não é um texto científico, não estou dizendo isso, mas se aproxima, porque ele necessita que você comprove aquilo que você está escrevendo, né? Que você coloque argumentos passíveis de comprovação, que você escreva coisas plausíveis, certo? Vamos lá então. Uma dica que eu dou, né, para manter a objetividade, que eu acabei de citar, é colocar mais de uma pausa no seu parágrafo. Não tipo assim, eu já peguei muitas redações de alunos assim, começa um período e aí 3 linhas depois o aluno ainda está escrevendo, né? Quer dizer o seguinte, que é um período longo de 3 linhas que você com certeza não entende mais o que você escreveu. Quando você chega no final, você não sabe como você começou. E isso é o que? Perde a objetividade, porque você se enrola, você não sabe como você começou, você começa a colocar palavras que não tem muito a ver ali, faltam conectivos. Então, qual que é a minha dica? Faça períodos mais curtos, pontue, põe um ponto final, aí inicia de novo com um conectivo, né, uma conjunção, e ali vai continuando o seu texto, depois faz outra pausa, né, se o parágrafo tiver ali suas 6, 7 linhas, faz outra pausa, para que o leitor entenda o que você está querendo dizer, porque muitas vezes nem você está entendendo o que você está escrevendo, e aí você deixa aquela salada, né, de 3, 4 linhas, né, de texto, sem pausa. A gente tá lendo, tá assim, meu Deus do céu, sem uma pausa, sem nada, né? Não tô dizendo que pontuação é para respirar, tá, gente? Até dei uma aula, eu vou dar uma aula bônus sobre pontuação, vírgula, mais na frente, mais no final. Uma vez a gente aprende, na verdade, uma vez não, a gente aprende muitas, na escola eu aprendi assim, por exemplo, que pausa em texto era para respirar, e não é. Pausa em texto é para dar sentido, né? É para dar objetividade, é para dar organização, fluidez,
né? É claro que um texto que não tem vírgula, ele te deixa cansado, né? Mas não é o objetivo principal da vírgula. A vírgula tem sentidos, né, para ser usada. Ela não é colocada à medida da sua respiração. Ah, respirei, vírgula. Respirei, vírgula, né? Não é isso. Ela tem um sentido para ser usada, várias regrinhas, e nós vamos aprender lá no final, né, quando acabar o conteúdo do Sim de Redação, nós vamos para essa parte da pontuação, da ortografia. Tudo bem? Vamos lá então. O exemplo que eu coloquei aqui no material de apoio que eu vou disponibilizar depois é o seguinte: penso que em a parte errada. Penso que em um mar de lágrimas se afogam em algum momento da vida todos aqueles que amam. Penso que em um mar de lágrimas se afogam em algum momento da vida todos aqueles que amam. Vamos lá para os erros, né? Um mar de lágrimas. Para começar, não existe esse mar de lágrimas, né? E aí, essa organização do período ficou muito confusa. A gente tem que parar muito assim para entender, né? Agora, a forma correta, objetiva, tranquilinha. Todos aqueles que amam experimentam a dor e choram em algum momento da vida. Assim ficou tranquilo, ficou objetivo, o sentido literal das palavras. Eu não coloquei assim palavras, né, no sentido figurado, metafórico ali. Eu coloquei o sentido literal. Então, quando eu coloquei o sentido literal, é facilmente que qualquer pessoa entenda. Ela não precisa me conhecer para tentar interpretar o que eu estou querendo dizer, mas ela entende porque o sentido literal é claro para todo mundo. Todo mundo que pegar o texto lê e entende. Isso é objetividade. Vocês estão me entendendo? Digam aí se estão me entendendo. O próximo passo, tá entendendo, galera? Se não estiver entendendo, pergunta aí, depois que terminar a aula, eu respondo aí nos comentários o que vocês tiverem dúvida, e os meninos do WhatsApp eu respondo no WhatsApp. Vamos lá. A norma culta. O que é, gente, a norma culta? Norma padrão da língua portuguesa. É escrever tudo conforme manda a língua portuguesa. A gramática, assim, tudo corretamente, tudo perfeito e lindo, né? Então, assim, isso quer dizer que erros ortográficos precisam, né? A gente precisa tomar um cuidado com o erro ortográfico, erros de pontuação, né? Inclusive a competência 1 do Enem avalia isso. Neologismos, né? Não podemos usar. Expressões, gírias que nós usamos, tipo assim, né? Que nós falamos assim, mas que não é legal, né, a gente usar. Termos coloquiais que a gente fala mesmo no dia a dia, mas que não estão dentro da norma culta, da norma padrão da língua portuguesa. Portanto, né, se você tem alguma dificuldade em ortografia, nessa parte de pontuação, vá correndo atrás do prejuízo. É possível reverter isso, né? Quantos alunos a gente pega às vezes desanimado porque a professora não tive uma base legal, eu não tive uma base boa de língua portuguesa, então eu não sei escrever porque eu não sei colocar as palavras corretas, eu erro, eu troco o X pelo S, enfim, o Z pelo S, eu troco ali o C cedilha e o S, eu não sei usar. O que eu faço, professora? Quer dizer então que eu vou tirar 0? Não. Você começa hoje a estudar. Você troca um episódio de La Casa de Papel por um exercício de ortografia, combinado? Você troca, não sei, um sorvete do fim de semana que você vai tomar por algum conteúdo aí na internet, que sei lá, a assinatura custa em torno de R$10, você vai aprender, entendeu? Você vai se dedicar e você vai aprender. Você vai trocando o BBB, o Big Brother Brasil, por alguma coisa, alguma leitura que te estimule a aumentar o seu vocabulário. E ali você vai aprendendo as palavras, né, corretas e tal. É claro que a gente tem que ter lazer, né, gente? Eu não tô aqui, vou dizer, eu nunca faço nada, né? Nós precisamos ter lazer. Mas é importante, e eu falo aqui nessa aula ao vivo, porque sinto que estou lidando diretamente com vocês, é importante que a gente coloque prioridades, né? Tem uma hora de lazer,
Tenho, mas também tenho as prioridades para estudar. Eu sei que eu tenho dificuldade de ortografia, que chega lá na competência 1 eu tiro quase 0. O que eu vou fazer? Cruzar os braços e esperar? Não, eu vou correr atrás. Né? Professor, eu tenho dificuldade disso, me indica um exercício de ortografia? Professor, eu tenho dificuldade com pontuação, me indica aí um conteúdo de pontuação? É de boa, gente, de boa. Vamos lá, nós estamos aqui para isso, certo? Então, olha só, eu coloquei aqui um exemplo do que não fazer. Errado, tá na hora de esperar, aí pode ser que ela se zangue. Não está na norma culta da língua portuguesa. Você não pode escrever aí, tipo assim, mano, não sei o que, é isso aí que nós pensa, tá ligado? Você não pode escrever isso na sua redação, porque não está na norma culta da língua portuguesa. Por mais que algumas palavras, por exemplo, oxe, que é muito comum da expressão maranhense, né? Ou da expressão maranhense não, do Nordeste em geral, não é só do Maranhão, de todo o Nordeste, o oxe. Você não vai escrever isso lá, é regionalismo e tudo, é tranquilo, você fala, mas na hora de escrever na língua portuguesa, se outra pessoa que não for da região pegar o seu texto para ler, por exemplo, ele não vai entender. Armaria não escrever lá no seu texto, não vai escrever isso. O ai sou, não, você não vai escrever isso, né? O ai, aí nós foi lá, enfim. Eu tô falando desses exemplos mais pejorativos, mas norma culta, gente, coloque bem na cabeça de vocês, é escrever a gramática corretamente, tudo bonitinho, nos padrões, nos conformes, certo? A norma culta faz parte, né, é uma das características do texto dissertativo argumentativo, certo? Vamos lá então. A impessoalidade, essa pega muita gente. Né? A impessoalidade, gente, por que impessoalidade? Para começar, como eu disse lá na objetividade, se você, primeiro, né, antes de tudo, a professora já está indo colocando o boi na frente dos carros, sei lá, como é que é essa expressão? O carro na frente dos bois. Vamos lá. A impessoalidade é o contrário de pessoalidade. O que significa isso? Né? Que ser pessoal é me aproximar, né? Como é que eu me encontro pessoal com alguém que a gente conhece? É mais íntimo, é mais próximo. Já a impessoalidade, ela te afasta, né, da pessoa. Então, o que é um texto impessoal? É um texto em que eu não me coloco lá. Então, quando eu não me coloco, eu já estou reforçando uma coisa, a objetividade. Né? Então as duas já andam aí juntas nesse ritmo, né? O que é mais que nós podemos dizer a respeito disso? É que as informações do texto, que eu também disse isso na objetividade, são mais importantes do que a pessoa que se coloca, né? A pessoa que está escrevendo. O texto é mais importante. Por quê, professora? Porque a credibilidade vem dos argumentos e não de você. A não ser que seja, sei lá, um editorial, né, que mesmo um editorial que é de um jornal, e aí o editor, ele tem domínio na área e tal, é um economista, enfim, ele vai ter relevância naquilo para dizer, um artigo de opinião, né, que já não é uma dissertação argumentativa, mas assim, um artigo, um gênero diferente de texto, opinativo, artigo de opinião, né? Pausa aqui na dissertação argumentativa. Lá no artigo de opinião, a pessoa que escreve, por exemplo, um economista, ele se coloca no texto porque o texto é de uma coisa que ele domina e é um artigo de opinião, né? Ele domina e é um artigo de opinião. Já na dissertação argumentativa, vale o argumento e não vale você que está por trás, enfim, vale a sua opinião, porque pense, muitas pessoas podem ter acesso ao seu texto, que é aquilo que eu citei, né? E pode ser que você se colocando, a sua subjetividade e colocando, sei lá, partes da sua vida como exemplo enfim, atrapalhe, né? Por quê? Porque ninguém vamos dizer assim, o seu irmão leu o texto, ele consegue te compreender porque ele conhece você, mas o leitor externo, o avaliador, né, o corretor, ele não te conhece, ele não vai saber da sua subjetividade, da sua vida, daquilo que está intrínseco a você. Portanto, né, mantenha a objetividade, mantenha a impessoalidade. Professora, mas como é escrever de forma impessoal?
né? É manter, por exemplo, o texto na terceira pessoa do singular. Manter o texto na terceira pessoa do singular. Vamos lembrar quem são as pessoas, né? Vamos lá na conjugação. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele, elas. Então o verbo ele precisa, né, estar na terceira pessoa. Ao invés de dizer assim, eu percebo, que está na primeira pessoa, ou nós percebemos, né? E quando você diz assim na redação, nós percebemos, fica tão vago que quem que está percebendo? Nós quem? Você e quem? Você nem diz isso, pega a redação e está escrito lá. Nós percebemos que não é possível medir o índice de intolerância religiosa no Brasil. Nós quem? Aí a pessoa que lê fala assim, nós quem? De quem você está falando, né? Essa é a importância da impessoalidade, porque não quer saber de você ou de quem está falando, mas sim do argumento. Então, ao invés de dizer nós percebemos ou eu percebo, eu vou dizer o quê? Percebe-se, né? Ao invés de saber, de falar sabemos, né? Eu sei que é assim, eu sei que é assado, eu vou dizer o quê? Sabe-se, correto? Vamos lá. Então, exemplo, errado. Penso que universidade pública é essencial para o Brasil por diversos exemplos de serviço já mostrado a nós. Aí é nesse momento que a pessoa te pergunta, nós quem se há? Não tem nós, né? Qual que é o correto? Sabe-se que a universidade pública é essencial para o Brasil por diversos exemplos de serviço já apresentados. Aí ficou o quê? Um texto impessoal, onde o argumento está correto, conciso, tranquilo, fácil de ser lido e compreendido, certo? Vamos lá que o nosso tempo já está um pouquinho, né? Porque a aula muito longa na internet não rola. Vamos lá. O próximo é a coesão. O que é, gente, coesão? Coesão e coerência acompanha a gente, ó, anos-luz, né? A gente sempre escuta quando fala de texto, coesão, coesão. O que é coesão e coerência? Coesão, coerência, coesão, coerência. Isso bate tanto na nossa cabeça que muitas vezes a gente não sabe. Por que seu texto tem que ser coeso, né? Tem que ter coesão. A coesão, gente, é o seguinte... E nós vamos ver algo bem legal futuramente nas aulas, por isso continue nos acompanhando, que são os conectivos, né? Os elementos coesivos, os elementos que permitem a coesão, que deixa o texto harmônico, que é aquilo que eu estava dizendo para vocês. A coesão trata de estrutura, né? Quer dizer que é a organização do seu texto. Portanto, o texto precisa ser bem articulado. Como assim, professora? Eu não posso, por exemplo, dizer vou praia, exemplo, vou praia, ficou faltando alguma coisa, vou praia, não, vou à praia. O a é uma preposição que liga o verbo, né, ali o seu complemento, né, vou onde? Vou à praia. Então assim, tem a preposição no meio fazendo essa junção dos dois, que é a preposição é o meu elemento coesivo que permite que o texto fique completo, que a gente entenda ele, que não fique algo assim solto. Inclusive hoje eu postei lá no Escreva Certo, siga o Escreva Certo que é parceiro desse projeto também, o @Escreva Certo no Instagram e no Facebook é Para Escrever Certo. Hoje eu postei lá um texto completamente sem coesão, né, e sem coerência, porque não tinha os conectivos. Não tinha preposição, não tinha conjunção, ninguém entende um texto assim, né? Então, quando nós terminamos, por exemplo, um parágrafo, é importante que no parágrafo seguinte, no parágrafo posterior, tenha uma conjunção que ligue esse parágrafo ao que está em cima. Então, eu terminei uma ideia ali no parágrafo, mas na ideia seguinte, eu já inicio com uma conjunção que liga os dois, que não deixa eles soltos no mar, né? Como se não estivessem falando com a mesma língua, como se não fossem partes de um mesmo texto. Essa harmonia é necessária, além de ser excelente para a estética, que deixa a estética perfeita. Como é bonito ver um texto assim, organizado, de uns 5 parágrafos, linhas, margens perfeitas, sem rasuras, e que todos iniciam com conjunção. Como é bonito
bonito ver um texto assim. Então, assim, você vê todos os parágrafos do texto iniciam com conjunção. É um texto harmônico, é um texto coeso. Então, além de colocar os elementos coesivos nas partes dentro do parágrafo, ali entre uma palavra e outra, entre um período e outro, terminou o ponto final, inicia o próximo período já com uma conjunção, né? Com um elemento coesivo, não só nisso, mas também de um parágrafo para o outro. É necessário, tá bom? Nós vamos ver os melhores elementos coesivos para colocar na redação. Vamos lá? Agora nós vamos falar sobre coerência. O que é a coerência? Que é o último ponto dessa aula de hoje. Gente, a coerência é a lógica do texto, né? Você está escrevendo, que era o que eu falava inclusive sobre a citação. Você está escrevendo sobre uma novela e de repente você vem falar sobre um reality show, né? Sem lógica nenhuma. Essa parte de sem lógica é falta de coerência. O que é ser coerente? É, por exemplo, um ser humano, para ficar mais claro, né? Um ser humano coerente é quem age de acordo com o que fala, não é? É isso que é ser coerente. Então, a escrita coerente é o quê? Uma escrita que faz sentido. Quem não age de acordo com o que fala não tem relevância, né? Porque não faz sentido. Já na escrita é a mesma coisa. Se você não escreve coisas que fazem sentido, eu começo de uma forma, termino de outra, falo uma coisa, mas aí o sentido é outro, não tem coerência. E aí eu vou te dar um exemplo para você visualizar o que é falta de coerência. E assim, a falta de elementos coesivos, que são parte da coesão, por exemplo, eles também deixam o texto sem coerência. Muitas vezes não colocar um ponto final, uma vírgula correta, muitas vezes não colocar uma preposição deixa o texto sem coerência. Ou mudar ali, por exemplo, o elemento coesivo. Era para colocar um porquê, mas eu coloquei entretanto, né, que é uma conjunção adversativa. Aí eu coloquei assim, era um portanto, mas eu coloquei um mas. Não tem, eu falei portanto? Isso. Era um portanto, mas eu coloquei um mas. O portanto é ali uma conclusão, né? Mas aí eu coloquei um mas, que é para dar um sentido de contrariedade. É errado porque tira, né, a intenção que você quer dar ao texto. Muitas vezes você está querendo concluir, mas aí você coloca a diversidade, né? Você coloca contradição com a conjunção errada. Isso tira a coerência e não te dá, não dá para você a autonomia de dizer o que você queria dizer, né? Porque veja bem, se você erra uma conjunção dessa forma, um elemento coesivo dessa forma, a pessoa que lê, ela vai ler o que você errou, a forma com que você não colocou, e não é o que você queria escrever. Dessa forma o texto alterou o sentido e é muito prejudicial, principalmente no Enem. Porque num texto que você escreve de uma pessoa para outra, você ainda tem a chance de escrever: poxa, não foi isso que eu queria dizer, né? Mas num texto como o Enem, que vai para avaliadores, enfim, você não tem a chance de dizer que não foi isso que você queria dizer. É o que está lá, né? Portanto, vamos aprender também sobre conjunções, né? Sobre os elementos coesivos. Então é necessário que você entenda, né, os elementos coesivos, que você entenda como usá-los corretamente. Não basta saber que existe o mas, porém, contudo, entretanto, todavia, né? O portanto, logo, então, dessa forma, desse modo, que são os elementos coesivos, destarte. Não basta saber que existem, você precisa saber usá-los para que a sua redação não perca coerência e não perca coesão. Vou dar exemplo de um texto incoerente. Eu estava com muito sono porque deitei cedo. Não faz sentido, porque quem deita cedo, né, assim, eu estava com muito sono porque deitei cedo. Se você deitou cedo, logicamente, pela lógica, você não estaria com sono. Você não estaria com sono, porque você deitou cedo, tirou a sua, né, noite de sono tranquila, perfeita. Então você não estaria com sono. Então qual que é o correto aqui? Eu estava com muito sono, por isso deitei cedo, né? Então você veja bem, a inversão ali do elemento coesivo deixou o texto incoerente. Então, pessoal, a aula de hoje é isso. Vou dar aqui uma passada de novo no nosso ônico, que é a mesma coisa que único, só que com O. Ônico é objetividade, norma
impessoalidade, coesão e coerência, que são as características do texto dissertativo argumentativo que você não pode fugir, certo? E a dissertação argumentativa, a estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, que não significa que você vai fazer 3 blocos ali de texto, 3 parágrafos, como eu já disse. Você precisa organizar bem direitinho. Nós vamos aprender a fazer projeto de texto, mas por enquanto vocês vão treinando como é uma impessoalidade, frases impessoais e como se coloca esses elementos coesivos, como é escrever com coerência, correto? Logo mais vamos ver mais aprofundado introdução, depois desenvolvimento e depois conclusão, certo? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês hoje nessa live, né? Aula ao vivo, um pouco complicado de fazer para mim, que nunca tinha feito. A gente é acostumado quando dá aula para o público de ficar se relacionando, esperando a resposta, mas nós vamos melhorando isso ao longo do tempo, correto? Meu nome é Camila, sou professora de redação aqui do Guia do Vestibulando. Sigam as nossas redes sociais, né? Vão no Instagram, no YouTube, né? Aqui no Facebook, dá ali uma curtida na nossa página e também siga as redes sociais do Escreva Certo, que é parceira desse projeto, certo? @Escreva Certo no Instagram, aqui no Facebook, @para escrever certo, tá bom? Um beijo, estudem, aproveitem o fim de semana, descansem um pouco, mas tirem um tempinho para estudar, que vale a pena, tá bom? A aprovação vem. Um beijo!